Cumprimentando a todos, desejando luz, paz para a nossa caminhada. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, por essa oportunidade do Evangelho à distância. Rogando ao plano maior que possamos ser inspirados para que esse Evangelho tenha toda a proteção e toda a inspiração do plano de Jesus. O Evangelho à distância, ele tem o mesmo mérito e ele vai chegar ao coração de todos nós nesse momento. O tema que nos coube é a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis. Os itens são de 1 a 5, que é ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, tem as seguintes colocações: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, que porventura é o homem que lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E continuando ainda em Mateus capítulo 7. Ou porventura lhe pedir peixe e lhe dará uma serpente? Então, segundo o entendimento da máxima, buscai e achareis, é semelhante ao ajuda-te e o céu te ajudará. E por conseguinte, é o princípio da lei do trabalho. E por consequente, a lei do progresso. Sabemos que todos nós, sem exceção, seremos um dia espíritos celestes. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, nos criou iguais e com o germe da perfeição no âmago do nosso espírito. Lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é perfeição, Deus é perfeito, e nós somos suas criaturas, portanto, nós temos esse germe da perfeição em nosso espírito. E para que atingíssemos essa perfeição, ele, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou as leis divinas, que são as leis físicas para a natureza, e as leis morais
para nós. Então, são as leis morais que devemos seguir, das leis divinas, para atingirmos essa perfeição. E o Evangelho de Jesus é o código moral do cristianismo. Ali, estão inseridas todas as condutas do bem viver, todas as regras e normas para atingirmos essa evolução. É como se fosse uma receita para a nossa perfeição, para que nós a atingíssemos. Então, quando nós infligirmos algumas ou algum item ou alguma lei, leis morais que foram criadas por Deus para que nós as seguíssemos, as leis divinas, nós vamos cair em sofrimento. É como se tivéssemos uma estrada reta com esse caminho que são as leis divinas, e quando desse caminho desviamos, caímos em sofrimento. Então, quando nós falamos em progresso, ele é a consequência da lei do trabalho, porque é pelo trabalho que colocamos em ação as forças da nossa inteligência. Então, o progresso que cada homem realiza individualmente, porque o progresso ele é individual e intransferível, cada um é por si, nós realizamos durante cada encarnação que nós temos a oportunidade de vivenciar. Então, ele é lento, mas ele é sempre progressivo. Então, às vezes, ele é imperceptível, mas com certeza sempre estamos melhores de uma encarnação a outra. E Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos deu a oportunidade, nos dá, que é a oportunidade das bênçãos da reencarnação, que nada mais é do que a oportunidade da reparação e de novos aprendizados. E é através da reencarnação que nós vamos nos melhorando e vamos evoluindo. Então, Deus é tão soberano em seus desígnios, olha que perfeição, que Ele nos deu trabalho físico para que nossos membros não se atrofiem. Está aí a sua sabedoria. Ele nos deu a capacidade de raciocínio, de inteligência, para que nosso espírito, através do nosso livre-arbítrio, do nosso conhecimento, da sabedoria, nós usássemos a nossa inteligência para o progresso. E a sua sabedoria, ela é tão, ela é além do que a nossa capacidade consegue entender, que Deus fez do trabalho uma necessidade e nos disse: buscai e achareis, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho da tua obra. Aí nós teremos o mérito da realização e nós seremos recompensados segundo o que tivermos feito.
No livro dos Médiuns, no capítulo 26, a pergunta 291, pergunta-se: podem pedir conselhos aos espíritos? A resposta é sim, sempre. Jamais os espíritos recusam ajudar aqueles que o invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a nossa alma. Então, segundo a compreensão moral, essas palavras, Jesus quis nos dizer que nós devemos pedir a luz que deve clarear o nosso caminho. Nós devemos pedir a força para que possamos resistir ao mal. E com certeza, os bons espíritos, de acordo com o nosso merecimento, com a sintonia dos nossos pensamentos elevados, nós receberemos a ajuda. Então, nós devemos pedir bons conselhos e os teremos, mas nosso pedido, ele deve ser sincero, ele deve partir do nosso coração, ele deve ser com fé, com fervor, com amor, com confiança, e nós devemos nos apresentar com humildade perante a Deus quando oramos, quando pedimos. É esse o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, que é o tema da nossa reflexão. Então, levando esses ensinamentos de buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á para os nossos dias de hoje. Como nós vamos entender essa reflexão, levando para o que nós estamos vivendo, e nós não precisamos nem falar que todos nós estamos vivendo momentos atípicos, estamos vivendo um momento de reflexão, mas com toda certeza de grande valia para o nosso aprendizado. O que nós devemos pedir para esse momento a Deus? Nós devemos pedir força para esse momento, fé, esperança de que tudo vai passar e que tudo passa, que o acaso não existe e que dias melhores virão e que nós possamos fazer dos dias atuais os nossos dias felizes. Nós devemos rogar ao plano maior que nos inspire através desse momento a sermos melhores. Que nós possamos, e cada um nesse momento vai fazer a reflexão lá dentro do seu coração, no íntimo dos seus pensamentos, que nós devemos aprender, e esse momento é para nós aprendermos, como nós já dissemos, a valorizar o que realmente importa. E cada um de nós, nesse momento, estamos tendo esse aprendizado. Nós devemos pedir que Deus faça a sua vontade, pois tudo está na sua programação. É uma programação divina. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte, usando os conhecimentos da ciência, e Kardec foi muito feliz quando ele através das obras da codificação, ele nos diz que a religião, ela deve caminhar com a ciência.
Por isso, o tripé da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. E usando a ciência nesse momento, nós devemos tomar todos os cuidados que a ciência nos orienta. Também, moralmente, nós devemos continuar cumprindo os nossos compromissos para conosco mesmo e para com o nosso próximo, deixando nas mãos de Deus para que Ele faça o melhor para cada um de nós. E para finalizar, eu vou contar uma historinha que vai refletir, que ela condiz com o que nós falamos nesse momento, dessa passagem do Evangelho. Conta-se que um mestre e seus discípulos caminhavam, e ao caminhar eles encontraram um homem com seu caminhão atolado, e ele ali, quando ele se atolou, ele estava orando fervorosamente para que Deus tirasse o seu caminhão do atoleiro. E aí eles passaram pelo homem e não fizeram nada. O mestre continuou caminhando. Mais à frente encontraram um outro senhor com um caminhão também atolado, e ele estava resmungando um pouco por aquela situação, mas ele estava usando da sua força para tirar o carro do atoleiro. E aí eles olharam aquele senhor com todo esforço, e o mestre diz aos seus discípulos: vamos parar aqui e ajudá-lo. E todos eles fizeram um empenho, e conseguiram ajudar esse senhor a tirar o carro do atoleiro. O senhor ficou muito agradecido, continuou o seu caminho, e o mestre e seus discípulos continuaram o deles. E um dos discípulos, após a retirada desse homem, pergunta ao mestre: mestre, por que nós não ajudamos o primeiro que orava fervorosamente e ajudamos o segundo que estava, inclusive, até reclamando? Aí o mestre responde sem nenhuma hesitação em dizer que aquele que orava aguardava que Deus fizesse o que lhe competia, a tarefa que lhe competia. O outro, embora desesperado e às vezes por ignorância, ele empenhava-se merecendo todo o auxílio. E levando agora esses ensinamentos dessa historinha para a nossa vida, isso cada um também vai refletir, que muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Nós, diante das nossas dificuldades, que muitas vezes nos parecem insolúveis, nós nos acomodamos. Nós aguardamos que Deus faça a parte que nos cabe. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação. Nós, quando pedimos, nós jamais deixamos de ser atendidos. Aquele primeiro lá orava, mas não fazia nada. Quando nós oramos, quando nós pedimos e fazemos a nossa parte, com certeza Deus estará nos auxiliando. Então, muitas vezes nos nossos pedidos, a solução não é imediata. Requer que nós tenhamos a fé, a inspiração, a paciência, a coragem, a esperança, a humildade e a resignação
para aceitarmos aquilo que nós não podemos mudar e para fazermos aquilo que nos compete fazer. Então, nós devemos fazer a nossa parte e deixar nas mãos de Deus para fazer aquilo que não está ao nosso alcance. E, finalizando, no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho, tem uma coletânea de preces que diz o seguinte: ato de submissão e resignação. Sinto, meu Deus, a necessidade de orar para vos pedir as forças necessárias para suportar as provas que me enviastes. Permite que a luz se faça em meu espírito com a devida intensidade para que eu possa apreciar que a sua bondade, a sua misericórdia quer me salvar. Submeto-me com resignação, ó meu Deus, ai de mim. É tão frágil a criatura humana que, se não me sustentardes, poderei sucumbir. E é com esse ato de submissão e resignação, mas com fé, com esperança, com força, acreditando na nossa capacidade, acreditando que nunca estamos sozinhos, que eu desejo a todos muita luz, muita paz, que a espiritualidade possa nos envolver, nos proteger, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos e merecemos para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus, muita paz a todos.